De cavalo a unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o Diogo Teixeira. O Diogo é co-founder e CEO da BTI em Portugal. Quem é que já não ouviu falar, não é verdade? A BTI é uma consultora de inovação colaborativa que ao longo dos últimos anos desenvolveu mais de 250 projetos. E através de projetos de inovação, a BTI também junta startups às grandes empresas. Bem-vindo, Diogo, como estás? Olá, Micaela, ótimo, estou ansioso por esta conversa. Também eu tenho já há muitos anos curiosidade sobre a BTI. E, aliás, já tendo feito startups no passado, fundado startups, sem dúvida que é uma referência a BTI no mercado. Mas antes de irmos para a BTI, porque toda a gente está curiosa, eu gostava de falar um bocadinho sobre o teu percurso. Portanto, tu foste jornalista, és licenciada em Comunicação Social, já agora também é o meu curso, Sim. o que é super giro, e formaste em jornalismo, portanto, trabalhaste em agências. Como é que foi esta mudança de estudar Comunicação Social, ser jornalista e de repente ires parar ao mundo do empreendedorismo? Olha, é a vida a acontecer. Tu falaste aí já usaste uma frase aqui na tua introdução que tem a ver com curiosidade, e eu acho que foi a curiosidade que me fez ter enfim, o percurso profissional que tive até agora. Eu escolhi muito cedo que queria ser jornalista, ou seja, no início dos anos 90, com a Guerra do Golfo. Eu tinha claro, ainda devia estar entre ali o nono e o oitavo ano, eu já sabia o que é que queria ser, e queria ser jornalista, e por isso orientei os meus estudos para isso, e de facto foi que comecei a trabalhar, e trabalhei 2 anos na RTP. E aquilo que estava por trás era a lógica de entender o mundo, ou seja, eu sou, por natureza, uma pessoa curiosa e eu queria estar nos sítios onde as coisas acontecem, queria falar com as pessoas que estavam a fazer coisas e perceber, ou seja, o jornalismo era um meio para eu matar a minha curiosidade pelo mundo, a minha sede de mundo. E a certa altura percebi, após os primeiros anos no jornalismo, que eu não queria apenas entender, também queria construir. Não te posso dizer que tenha sido uma decisão de 0 a 1, ou seja, binária, mas fui percebendo que eu não queria só estar nos bastidores a entender, eu queria também fazer coisas e criar coisas. A isso somou-se aquilo que eu estava a dizer, ou seja, a vida, o facto de eu ter entrado na RTP por concurso público e ao fim de 2 anos todos nós que entrarmos não termos tido o contrato renovado, e isso fez com que me tivesse que fazer à vida, e por isso fui para agências e depois mais tarde abri a minha primeira empresa, mas eu nunca projetei que queria abrir uma empresa. As coisas foram acontecendo sempre motivado pela curiosidade, por esta vontade de construir e por alguma insatisfação permanente, que me dá muito trabalho. Claro, claro que sim. É muito mais fácil não termos curiosidade e ficarmos sentadinhos, não é? A ver as notícias, vá, digamos assim. Mas mostra bem que quem tem este espírito de curiosidade, com alguma facilidade, parece que as portas se abrem para começar algo novo, não é? E foi assim que começaste a Coturre. Consegues-nos falar um Sim, bocadinho dessa altura e depois como é que passaste a Coturre para a BTI? sim, eu na altura, quando eu devia ter à volta de 30 anos, 31 anos, como tu disseste, trabalhava em agências, tinha uma boa posição, gostava do que fazia, mas lá está, sentia um vazio, sentia que na prática acho que acreditava que as minhas capacidades davam para poder arriscar. E numa perspectiva de agência, começava-se a falar de inovação, mas era sempre muito pouco focada nas pessoas e nas suas necessidades e nos seus problemas, e partia-se sempre do produto que já existia e da análise de consumidores. Eu dava-me mal com a palavra consumidores porque achava que tirava o aspecto humano às pessoas. E então ali no final de 2009 decidi abrir na altura um pequeno estúdio de inovação que tivesse como base a etnografia, ou seja, o entendimento profundo
das pessoas e o design thinking, o trabalho colaborativo para o desenho de novos produtos e serviços. Na prática, quase sem querer, eu diria que a Couture foi a primeira empresa, a primeira agência, a primeira consultora de inovação a oferecer design thinking, a oferecer etnografia em Portugal. Tivemos que fazer um caminho das pedras, mas de facto as memórias que eu tenho desses anos são memórias extraordinárias. Acho que, obviamente, com muito trabalho, com essa curiosidade, nós depois conseguimos trabalhar com a grande maioria dos clientes em Portugal, clientes referências, a Superboc, o Continente, a Sportzone, a Zip, a Small Compal, a Mel, mas mesmo os grupos, as multinacionais, estávamos a trabalhar com a IKEA, com o Samsung, com o Cofidis, com a Nestlé, ou seja, conquistámos ao longo dos anos um naipe de clientes interessantes e, sobretudo, fizemos projetos espetaculares. Fizemos mesmo projetos em que estávamos a ajudar esses clientes a inovar e, na altura, éramos uma estrutura pequena, primeiro com 2, depois com 3, depois com 4, depois com 5, por aí fora. Mas, de facto, esses anos, quando tu estás a iniciar qualquer coisa, a criar qualquer coisa, eu não te posso dizer que tenha saudades, no sentido de que aí gostava era de voltar atrás, mas tenho uma memória extraordinária desses tempos, que também, obviamente, foram tempos difíceis, de alguma ansiedade, de muitas angústias, de querer fazer o melhor pelos clientes, mas que, acima de tudo, agora olhando em perspectiva, esses anos permitiram-me uma coisa. Eu há bocado estava-te a dizer que abrir uma empresa própria é um salto de fé nas tuas capacidades. E depois, quando as coisas correm bem, tu de facto acreditas a partir daí que és capaz. Ou seja, eu provei a mesmo que era capaz e isso acabou por me trazer mais segurança e tranquilidade para os desafios, sejam eles profissionais, sejam da vida. Eu percebo e tens aí um percurso interessante. Agora, falas com tal paixão na altura da Couture, como é que de repente sais da Couture e vais para a BTI? Ok, já eu não saímos. O que aconteceu foi a Couture tinha estes clientes que estava a falar, ou seja, tinha clientes sobretudo portugueses, tinha negócio, cresceu todos os anos. Era um tipo de projetos que exigiam muitas horas, muito esforço para entregarmos o valor que nós queríamos aos clientes. E sentimos que a forma como esses projetos eram remunerados no mercado português tinham pouca margem de crescimento. Ou seja, a empresa estava a crescer em faturação, mas não crescia em rentabilidade na mesma dimensão. E quando uma estrutura começa a ficar mais madura, a rentabilidade é muito necessária, porque tu precisas de oferecer hipóteses de carreira às pessoas, se não tens uma rotação enorme nas equipas, precisas de que o teu back-office, precisas de investir em formação, etc. E estávamos com essa dor de crescimento, sendo uma empresa que tinha um modelo de negócio baseado nos serviços. Tínhamos algumas limitações internacionais, ou seja, apesar de termos sido pioneiros em Portugal, confesso que o nosso mindset não era tão global e eu era mentor da BTI, ou seja, fazia parte dos programas de aceleração da BTI desde o início. Eu trabalhava com startups, conhecia os fundadores da BTI, trabalhávamos de perto, a certa altura estávamos inclusivamente no mesmo prédio, por isso estávamos a fazer alguns projetos em conjunto, éramos vizinhos, e percebemos que já que estávamos a fazer projetos em conjunto e a BTI tinha uma grande perspectiva global desde o início, e que nós precisávamos dessa perspectiva para crescer. Mas como a BTI tinha nascido enquanto associação e não empresa, e depois tinha feito a mudança para a empresa, mas nós Couture, na altura, podíamos trazer um foco no cliente, nos processos, no valor, que alguém que nasceu com uma associação não tinha tão enraizado, ou seja, percebemos que poderíamos ser complementares e por isso, após algum namoro, em 2017, decidimos fundir-nos, ou seja, aquilo que se dá na prática é uma fusão. A marca BTI tinha mais valor e por isso entendemos deixar cair a marca Couture. Mas o que trouxe, a BTI passou a ter
as valências da Couture e daquelas que já tinha da BTI, e hoje, enfim, já tem outras valências. Já é a fusão decidiu-se no final de 2017, operacionalizou-se em 2018, ou seja, já passaram 6 anos, e hoje aquilo que a BTI é um fruto não só dessa fusão, mas de todas as pessoas que, entretanto, trabalharam connosco nestes últimos anos. E então, agora que houve esta fusão, qual é que é o objetivo principal da BTI? Quem é que é a BTI e o que é que podemos esperar da mesma? Sim, a BTI ela define-se como uma consultora de inovação, e eu acho que a tese, e a BTI sempre foi uma empresa pioneira, inovadora, que muitas vezes falou antes do seu tempo. Mas a tese de partida para aquilo que a BTI é hoje é que os desafios que as organizações têm são altamente interconectados. Ao mesmo tempo, nós temos um cenário em que a tecnologia avança a uma grande velocidade e que, por isso, dificilmente as organizações conseguem acompanhar essa velocidade se apenas trabalharem dentro delas. Acresce a isto que nós vivemos tempos, nos últimos anos, em que as empresas estão altamente focadas em eficiência e muitas vezes o mindset para a eficiência é antagónico ao mindset para a inovação. E de facto, Micaela, trabalhando há tanto tempo em inovação, aquilo que eu posso dizer é que inovar é difícil. Inovar é mesmo uma coisa realmente difícil que muitas vezes não funciona, que é preciso recursos que não existem, é preciso risco, é preciso tempo para ter resultados. E com base neste contexto, aquilo que a BTI acaba por oferecer é que colaborativamente a inovação possa acontecer mais rapidamente e com menos risco, ou seja, fazendo com que as empresas trabalhem com outras empresas. Com isso, nós conseguimos chegar ao resultado do produto, do serviço, da melhoria do produto, da melhoria do serviço, mais rapidamente, porque ninguém hoje tem a capacidade de dominar todas as tecnologias, conseguir atrair os melhores recursos, etc. E com menos risco, porque eu, quando trabalho com outros, tenho mais perspectivas na mesa, tenho escala, que sozinho não tenho, e por isso também estou a diminuir o risco da minha inovação, estou a aprender e a trabalhar. Mas é assim, quem te ouvir falar vai pensar, é óbvio, mas não é fácil. Portanto, estás a dizer que consegues, através da colaboração, juntar várias empresas, entre startups e empresas de renome, Portugal e a nível internacional também, mas como é que isto se faz? Porque quando estamos a falar de grandes organizações, realmente metê-las a mexer não é falar de inovação, mas fazer inovação e juntar esta colaboração toda, como é que se efetiva, não é? Eu estava a dizer que a inovação é difícil e a colaboração é muito difícil, porque muitas vezes o mindset, enfim, a estratégia, a cultura das empresas não é uma cultura de partilha. É por isso que são importantes empresas como nós, que trazem perspectiva, que trazem processos, que trazem métodos para fazer com que 2, 3, 4, 5 organizações, em conjunto, consigam, de facto, criar valor em conjunto. Eu acho que, se calhar, começamos por definir isso, não é? Inovação colaborativa é quando 2 ou mais empresas se juntam para criar valor para o cliente em conjunto, porque acreditam que em conjunto vão criar mais valor para o cliente. Mas Diogo, desculpa interromper. A Claro. minha principal dificuldade é como é que vocês encontram duas empresas que conseguem naquele momento ter um problema que possa ser resolvido em conjunto. Não sei se estou a Isso, ser olha, clara com a pergunta. sim, está completamente. E nós olhamos muito, quando estamos a falar nessa perspectiva, para cadeias de valor. Ou seja, deixa-me dar-te um exemplo de um projeto deste ano. Um projeto que fizemos no aeroporto de Lisboa, para trazer um tema do momento, no aeroporto de Lisboa, em que a ANA Aeroportos, que é o concessionário, é o nosso principal cliente, mas depois há uma série de empresas que trabalham no ecossistema, chamemos-lhe assim, do aeroporto, e que têm dores semelhantes e que, para resolverem essas dores, precisam de trabalhar em conjunto. Caso contrário, só resolvem 10% ou 20% se não tiverem uma perspectiva, no limite,
a perspectiva do passageiro, desde que quer ir para o aeroporto até que embarca no avião ou até que desembarca no avião. É preciso fazer esse mapeamento da jornada, chamamos-lhe assim, identificar as várias empresas que podem interagir, quais são os benefícios que queremos atribuir àquele passageiro e depois trabalhar em conjunto, muitas vezes chamando outras empresas, chamando startups ou PMEs que tenham soluções que venham ajudar a tornar aquela jornada do passageiro mais rápida, mais confortável, com se calhar mais apetite para as compras, enfim, aqueles que forem os objetivos das empresas que estão juntas. E tu estavas aí a tocar numa questão que ela é fundamental, que é, eu diria que esse é o primeiro ponto de um projeto colaborativo, ou para um projeto colaborativo correr bem, é que haja clareza, e isto parece lá para Alice, mas muitas vezes as empresas não fazem isto, que haja clareza para que os objetivos de cada um estejam claros. E quais são os meus objetivos individuais, empresa A, empresa B, empresa C, e quais são os objetivos coletivos quando trabalharmos em conjunto. Isso é o primeiro ponto que tem que ficar definido quase como regra basilar. Tal como disse, isto é lá para Alice, mas não acontece. As empresas muitas vezes não têm a clareza ou têm medo, não sei se é a palavra certa, mas efetivamente dizer, aqui para nós o valor é este e o que eu gostava de atingir contigo é este. E isso tem que ficar claro e tem que haver essa discussão, tem que estar escrito o que é que cada um quer tirar desta colaboração e o que é que o coletivo vai ganhar com a colaboração. Depois há outra... Eu diria que há outra competência muito, muito clara, que é a comunicação. Estes projetos exigem fluxos de comunicação abertos e exigem uma mudança de filosofia, que é, muitas vezes as empresas estão habituadas a trabalhar com os seus fornecedores. E a forma como a comunicação se dá entre uma empresa e um fornecedor é de uma forma, mas quando nós estamos a colaborar, o chip tem que mudar, não é um fornecedor. Enfim, a expressão em português não é bonita, mas em inglês nós chamamos-lhe um complementer, ou seja, é alguém que me está a complementar para que eu acrescente valor ao meu cliente. E por isso eu trabalhar com um complementer exige abertura, exige comunicação, exige transparência, exige que se construa confiança. E a confiança é feita de um somatório de vários sinais que têm que ser dados para que a relação se estabeleça. Depois, é preciso flexibilidade, ou seja, tu tens um objetivo, mas não podes ter totalmente o caminho fechado para chegar a esse objetivo. Porque estás a trabalhar com outros, porque o outro tem 1/3 do teu tamanho, se for uma startup, mas se não for uma startup pode ser até maior que tu, porque uma coisa é a definição de como é que nós, do problema que queremos resolver, mas muitas vezes, como estamos a falar de inovação, a forma como vamos resolver vai ser surpreendente e por isso não dá para ter aquela gestão de projeto inflexível, tradicional, de que esta semana acontece o A, na próxima semana acontece o B. Não, às vezes é preciso mudar de planos, é preciso adaptar, é preciso discutir, e eu diria que essa é outra das competências necessárias destes projetos. Isto, obviamente, é teoria, depois é preciso pôr isto em prática, é preciso que resulte. Há projetos onde resulta de uma forma extraordinária e se acrescenta valor, há outros que não resultam e que se aprende, e também tem que se entender que isso faz parte do processo de inovação. Aquilo que nós, BTI, temos que fazer é que resulte cada vez mais, ou seja, o valor que nós trazemos a estes momentos é a ter a certeza que estas duas empresas têm uma cultura que as permite trabalhar em conjunto, que o problema de um e o problema do outro, ou a necessidade de um e o problema do outro, em conjunto têm mais força para ser resolvidos, que o valor está claro, e depois dinamizar este processo para que ele orquestrar, uma palavra que nós usamos muitas vezes internamente, para que se chegue a um resultado concreto de inovação. Claro, não mencionaste uma coisa que eu diria ser fundamental, mas que é a maturidade. É necessário aqui as empresas terem maturidade para ouvir. Porquê? Muitas vezes nós, como pessoas, não só a nível profissional, ouvimos um conselho como se fosse uma crítica. Em vez de pensarmos, não, eu podia... Olha, se eu arranjar a ponta da linha, vou ficar muito mais eficaz. É logo, não, mas eu sei fazer 90% bem. Certo? Mas esta maturidade é difícil de encontrar?
essa maturidade está cada vez mais presente. Também repara que a BTI existe desde 2009. Nós trabalhamos, enfim, temos os nossos escritórios aqui em Lisboa, em São Paulo, em Bruxelas e em Boston, mas fazemos projetos um pouco por todo o mundo. Não se pode dizer que o mundo esteja todo à mesma velocidade ou no mesmo grau de maturidade, e também não se pode dizer que os setores estejam todos no mesmo grau de maturidade. Há claramente setores verticais, indústrias, como queiramos chamar, que têm uma maturidade para este tipo de inovação mais robusta do que outros. Agora, aquilo que tu dizes é absolutamente verdade. Se não houver a disponibilidade para perceber que 1 mais 1 dá 3, se eu estiver sempre a pensar quase numa perspectiva negocial, ou se estiver a pensar quase sempre numa perspectiva, lá está, de relação forte-fraco, de fornecedor, e Ou não defensiva ouvir, até, não é? e de defensiva, exatamente, não se vão atingir resultados. Felizmente, eu diria que a nível global, até quando nós olhamos para alguns setores fundamentais da nossa economia, como a energia, não é? Que é um setor onde nós trabalhamos bastante, os desafios da transição energética são tão evidentes, não é? Que as empresas percebem que apenas inovando dentro de portas não conseguem. E por isso estão a ir buscar pessoas com estas competências. Cada vez mais tu ouves falar dentro das organizações de pessoas que têm a responsabilidade de construção de ecossistema. Isto é uma coisa nova e isto são as empresas mais maduras. Ainda há 3 semanas trouxemos, no âmbito de um projeto que temos que se chama Innovation Club e que junta diretores de inovação das empresas portuguesas para discutirem temas mensalmente do ponto de vista da inovação. Nós trouxemos uma pessoa da Philips que é responsável pelo ecossistema, ou seja, pela construção de um ecossistema da Philips com um sem número de empresas para trabalharem em conjunto e para inovarem. E felizmente, se quisermos focar na perspectiva portuguesa, há várias empresas portuguesas a fazer isto e há várias que, inspiradas por estas que estão a fazer, estão também a começar a fazer, e eu diria que, obviamente, com diferentes velocidades, esta maturidade vai crescer e ela vai se tornar uma realidade da grande maioria das organizações, sendo que depois, enfim, em Portugal, na Europa, teremos um desafio concreto com as PMEs. Ainda assim, cada vez mais, também PMEs abraçarem esta forma de trabalho. Vocês aqui têm uma grande função, porque trabalham com grandes empresas e ao mesmo tempo com startups. Aliás, estávamos a Sim. falar aqui do tema da parte colaborativa. Agora que eu tenho aqui uma dúvida. Vocês fazem incubação ou fazem só parte de consultoria para as startups? Isso, nós já não fazemos incubação e já não fazemos também consultoria para as startups. O valor que nós oferecemos às startups é trazê-las para estes projetos colaborativos. Ou seja, se eu sou uma startup que está no momento de escalar, ou que está no momento de melhorar a minha prova de conceito, e eu tenho um cliente, que é uma grande empresa, que está à procura destes tais complementars que têm esta solução que o meu cliente, grande empresa, não tem, eu ao juntá-los e a criar um processo de trabalho conjunto, eu estou no final a acrescentar valor ao cliente que me paga, porque eu vou-lhe resolver o problema, mas também à startup que está no momento ou de testar a sua prova de conceito, ou de escalar, ou de precisar de ter um use case em determinado setor, e sem mim, sem a BTI, isso não aconteceria, por isso a BTI acaba por estar a acrescentar muito valor às startups, mas não numa perspectiva de incubação ou de consultoria. O que nós também fazemos, e por exemplo está a acontecer agora com um cliente belga, foi um cliente belga que comprou uma startup, ao fim de 2 anos não estava satisfeito com os resultados que esta startup estava a atingir, chamou-nos para fazer um assessment ao negócio, à tecnologia, fizemos esse assessment e agora estamos a ajudar a equipa de gestão dessa startup as a service para que eles possam chegar ao seu próximo patamar. Ok, porque eu tinha muita noção desta questão da incubação, já percebi que era uma coisa Foi o que foram início da passados. BTI, exatamente. Mas de qualquer forma, acho que há aqui um valor acrescentado incrível que é as startups, por aquilo que eu entendi, não têm um custo direto,
Não mas tem. têm uma solução direta. Portanto, Sim, vocês muitas vezes ajudam as ganham um grandes cliente empresas. connosco, ganham um cliente fundamental para escalarem. Se não ganham um cliente, perceberam que a sua tecnologia precisa de melhorar aqui e aqui para ganhar. Ganham relações, porque nós apresentamos-las a muitos clientes, e mesmo que dentro do projeto não nasça, e muitas vezes recebem investimento dos nossos clientes, ou é criada uma joint venture entre o nosso cliente e eles para terem uma oferta conjunta no mercado. E por isso eu diria que há uma satisfação das pessoas que trabalham na BTI de poderem ajudar tantos empreendedores e tantos projetos a crescer através dos nossos projetos colaborativos. E como é que as startups conseguem contactar-vos? Ou seja, vocês é que procuram ativamente quando têm um cliente ou Sim, têm sim. já uma pool de dados? Nós temos uma base de dados, eu aliás costumo dizer a brincar que, sendo nós uma empresa de serviços, temos duas coisas que têm valor. A maior são as pessoas que cá trabalham e a segunda é a base de dados de startups que fomos construindo. Mas ela tem que ser dinâmica, porque se eu hoje estou a trabalhar com a EDP, por acaso está a acontecer hoje um projeto com eles, ou um momento crítico de um projeto com eles, em que estamos à procura de startups para um tema específico, eu posso não ter na base de dados, mas literalmente nós vamos a todo o mundo, não olhamos a nacionalidade e trazemos as melhores para os nossos clientes. E às vezes, outro projeto que está a acontecer esta semana, que tem a ver com a utilização da borracha reciclada dos pneus para criar novos produtos e serviços, aí às vezes nem consegues ir a startups, tens que ir a investigadores, a pessoas que estão em universidades com uma ideia e depois trazê-los e ajudá-los a desenvolver aquela ideia até um protótipo, mas somos nós sempre proativamente, ou seja, são as nossas equipas de projeto que, tendo em conta a necessidade do projeto concreto, vão a todo o mundo, através das parcerias que temos, do sistema que temos, da base de dados, dos nossos parceiros, de um sistema de funil, do LinkedIn, à procura dessas startups, contactar com elas, explicar-lhes o mérito do projeto, onde é que está o valor para elas e trazê-las para depois trabalhar em conjunto com os nossos clientes. Uau, há aí um trabalho gigante. Portanto, Há um trabalho vocês é que grande. fazem o scouting. As Nós fazemos o startups não scouting. podem fazer quase Não, elas uma podem fazer reach apresentação. out, elas podem fazer reach out e aquilo e muitas vezes estão na nossa base de dados e por isso nós quando precisamos delas outra vez contactamos-las, mas nós fazemos o processo de scouting e no final elas têm que se candidatar, ou seja, nós temos que ter um momento em que elas não é um nice to have estar ali, elas têm que perder tempo a preencher a sua candidatura para dizer eu tenho interesse porque uma startup é, por inerência, digamos assim, uma entidade com poucos recursos, não é? Poucos recursos humanos, poucos recursos financeiros. O foco é muito importante. E por isso não nos interessa ter startups a trabalhar nos projetos com os nossos clientes que depois não queiram lá estar, que não vejam valor. E o primeiro passo é esse, é olha, então agora, já que tens interesse, dá um passo e preenche esta aplicação e assina aqui que tens interesse. Ou seja, tem que haver compromisso e nós temos que ser bons o suficiente para lhes explicar onde é que está o valor, se esse valor não estiver claro para eles. Claro, aliás, isto é como tudo. Não conseguimos ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Portanto, tem que haver Isso aqui essa mesmo. demonstração Eu não clara. diria de melhor forma. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, como é que vocês se tornaram no que são hoje? Essa é que é a minha curiosidade. Vimos aqui um percurso, mas vocês passaram a ser mesmo uma referência. Como é que, desde que começaram, não é? Como é que conseguiram fechar aquelas grandes contas? E pergunto isto porque muitos empreendedores nos ouvem e até investidores. E eu sei que essa é uma dúvida grande. Como fechar os primeiros grandes clientes? Sim. Então deixa-me dividir aqui a tua pergunta se calhar numa resposta a dois temas. O primeiro acho que tem a ver com a filosofia da empresa. Há uma frase que nós dizemos muito dentro da BTI que cria cultura, que é não é a primeira vez que fazemos coisas pela primeira vez. Ou seja, a BTI sempre fez coisas pela primeira vez, nunca teve medo de arriscar, de se atirar e de, às vezes, estar um bocadinho à frente do seu tempo. Olha, Eu eu diria que, gosto muito desse moto, acho que tem que roubar para mim pessoalmente. à vontade, à vontade. Nós somos uma empresa que às vezes, vamos fazer isto, temos dúvidas, mas não é a primeira vez que fazemos coisas pela primeira vez, fizemos muitas coisas pela primeira vez com sucesso. E por isso não podemos ter medo de fazer coisas pela primeira vez. Eu diria que essa, se calhar, é a parte mais, do ponto de vista de cultura, que responde à tua pergunta e que também liga com a minha forma de ser uma pessoa curiosa e de facto,
os founders que eram da BTI, que eu vim encontrar, são pessoas altamente curiosas, sem medo do mundo, e por isso traz, transparece para toda a empresa. E depois, eu diria que foi fazer as coisas bem para gerar confiança. O não ter medo, o muitas vezes dizer ao cliente que somos capazes quando ainda não temos a certeza absoluta, mas depois ter a estrutura, os recursos, as pessoas necessárias para que os projetos de facto tenham resultado. E acho que só isso é que depois nos faz estar no mercado ao fim de 15 anos, não é? Ou seja, a BTI ela está no mercado há 15 anos, começa a ter um bocado daquela palavra que tu dizias há pouco, que é maturidade, começamos a ter alguma maturidade, porque de facto há aqui um grande, grande compromisso em acrescentar valor aos clientes e às startups, e por isso muitas vezes nós vamos literalmente até ao fim do mundo para que os projetos tenham sucesso, e isso foi gerando confiança. Diogo, falas aqui de uma coisa que eu acho que é importante mencionar que não mencionaste. E o que é Ok, que é? Falas com muito orgulho dos projetos de sucesso. No entanto, a inovação falha. falha E acho muito. que isso é daqueles pontos que eu gostava de mencionar. Acontece-vos falhar e como é que vocês gerem esta questão com o cliente e mesmo com vocês próprios? Sim, olha, se calhar começando, acontece muito falhar. Aliás, uma empresa que não é a primeira vez que faz coisas pela primeira vez, obviamente que falha, nem tudo corre bem. Nem são Há vocês a uma, falhar, desculpa, Diogo, nem é essa a questão. Às Às vezes é a vezes própria. são os processos, são os projetos, Exato. e tal como numa história de 15 anos, temos falhas que são completamente responsabilidade nossas por falta de estrutura, outras que não, ou seja, a empresa teve que ir crescendo, teve que ir amadurecendo, teve que ter back-office, alocar bem os seus recursos, não ter pessoas em números excessivos de projetos, etc. Toda aquela aprendizagem que vamos fazendo, recrutando melhor, etc. Mas hoje em dia, acima de tudo, há uma cultura de feedback, e a cultura de feedback dentro da empresa tem vários níveis. Tem o feedback ao nível do projeto, tem o feedback com o cliente, tem o feedback com as startups, e tem o feedback individual nas hierarquias que temos, e que é permanente. Quando as coisas não correm bem, nós falamos delas, temos uma reunião semanal com a empresa toda, onde esses projetos são apontados, e depois há uma reunião mensal onde apresentamos mesmo o case e porque é que as coisas não correram bem. Ainda agora acabámos de fazer um projeto colaborativo éramos nós e outra empresa em conjunto a acrescentar valor para um cliente, e houve duas apresentações internas. O projeto correu bem para o cliente, mas na nossa relação com este parceiro há coisas que podem ser melhorar, há sinais, e isso foi discutido internamente de uma forma muito transparente. Por isso, aqui a lógica da comunicação, do feedback, e depois há outra coisa que eu normalmente digo internamente, que é: não tem mal nenhum cometermos erros, não podemos é repetir erros. E por isso, tentar que a máquina não repita. Claro que às vezes acontece, aí eu ganho alguns cabelos brancos, mas acontece felizmente muito pouco, ou seja, continuarmos a errar, acontece muito pouco repetirmos os mesmos erros. É um bocadinho por aí, não é? Porque a falha permite-nos saber aonde não ir. Ou Isso, como não ir exatamente. dessa forma, da Exatamente. mesma forma. Isso. E estar conscientes disso. Sim, sim. Eu quis falar sobre o tema porque é muito fácil falarmos das conquistas, mas a verdade é que as falhas e aquilo que nos faz tropeçar no caminho é o que também nos às vezes desmotiva. E portanto Não, acho que é importante. e eu tenho claro para mim que, tanto a nível pessoal como a nível das organizações, o percurso nunca é um percurso linear de crescimento. São percursos de tentativa e erro, de teses em que acreditas profundamente e que depois se provam erradas. Olha, uma das questões que nós temos e que já tentámos de várias formas é, de facto, o melhor modelo de crescimento internacional, como é que nós podemos escalar, e isso, aquilo que nós sabemos hoje sobre isso, não saberíamos, evidentemente, se não com todas as cabeçadas que já demos na parede, as coisas que não correram tão bem, os recursos que investimos
em determinados sítios ou indústrias e não compensar, mas isso faz parte do processo. Há um, acho que depois há que ter uma cultura que, por um lado, deve ficar frustrada por não conseguir, mas por outro lado, entende que a frustração é parte do processo. Eu falo muitas vezes desta coisa que é os dois lados da moeda. Tu não tens sucesso se não tiveres frustração. Tu não tens coisas positivas se não tiveres coisas negativas. E temos que saber viver com as duas em simultâneo e não lhes dar mais importância do que elas têm, exatamente para não acontecer aquilo que tu dizes, que é sentirmos derrotados. É verdade, e acho que falarmos do tema também já ajuda a perceber Claro. que até empresas da vossa dimensão já tiveram as vossas falhas E e ainda vão continuamos, e continuar a vamos ter. ter. Um ano sem falhas é um ano que não existiu, não é? Porque quer dizer que quer dizer que não fomos audazes, não criámos nada de novo, limitámos a fazer e a repetir aquilo que sabemos de uma forma. E acho que isso também é pouco interessante. Gosto dessa visão. É um bocadinho só parte um prato que lava a louça. Isso, E exatamente. desculpem Só aqui o falham penaltis quem os simplismo. marca. Exato, exatamente. Agora tenho aqui uma curiosidade. Vocês têm investimento externo ou foi tudo bootstrapped por vocês? Até hoje, totalmente bootstrap, mesmo a abertura dos escritórios que fizemos foi com capitais próprios. E essa é a nossa realidade até hoje. Ok. E antes de irmos para a última pergunta, tenho uma curiosidade. O que é que tu consideras que seja uma grande vantagem da BTI que é pouco divulgada ou até valorizada? Olha, eu se calhar aquele motto interno que nós usamos, eu acho que nós o podíamos alavancar muito mais. Esta coisa do não é a primeira vez que fazemos coisas pela primeira vez, sendo nós uma empresa de inovação. Acho que isto diz muito de quem nós somos e, e nós estamos num mundo onde é preciso fazer coisas pela primeira vez e é preciso experiência de quem já fez várias coisas pela primeira vez. E por isso acho que é algo que nós poderíamos um pouco internamente, apesar de internamente estarmos mais conscientes disso, mas externamente ser mais audazes neste statement de não é a primeira vez que fazemos coisas pela primeira vez. Sem dúvida, aliás, eu já vejo aí uma campanha de comunicação e de marketing quase a sair. Olha, Diogo, e agora, com toda a vossa experiência, quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio? Olha, eu diria que o ponto de partida sempre é resolver um problema que seja relevante, que seja de facto um problema que tenha dimensão e que leve as pessoas a pagarem para ter aquele serviço porque lhes resolve um problema e às vezes os problemas são emocionais, atenção, ou seja, quando nós estamos a falar de entretenimento, etc., mas que aquele produto vem suprimir de facto uma necessidade e que são problemas que têm dimensão e que são relevantes. E eu acho que às vezes há algumas soluções que são nice to have, mas não são must have. Depois, eu diria que quando nós olhamos, e até porque aqui estamos a falar em português, e se olharmos para o ecossistema português, acho que há um foco no momento da escala, do dizer que não a determinados clientes, a determinados projetos, mas estar focado onde já se descobriu que o valor é que de facto que acrescentamos mais valor. E tu estavas a falar de unicórnios e se nós olharmos para a história da Fitsai, da Talkdesk, da Uniplaces, que ainda não é unicórnio, mas todos eles tiveram que tomar estas decisões de dizer que não a determinados setores de atividade e a focarem-se onde o seu valor é maior. E depois, eu diria um terceiro, que é a questão das pessoas, ou seja, a cultura de uma startup é muito importante, mas quando existe, não é mas, e quando existe investimento, é necessário de facto
contratar boas pessoas, muitas vezes pessoas que já fizeram, para que não se reinvente a roda, para que não se bata com a cabeça na parede e para que hajam saltos qualitativos naquilo que aquela startup está a desenvolver. Diogo, foi incrível a nossa conversa. E se alguém quiser Obrigado. procurar a BTI, onde é que vos pode encontrar? www.bti.com. Perfeito. Acho que vão ter muitas solicitações, de certeza. Foi um prazer e espero que a gente se encontre brevemente num projeto colaborativo. Assim seja, bora lá. Obrigado, Micaela, obrigado por esta conversa. Beijinho. Adeus, um beijinho. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!